Olá, pessoal! Estamos começando o podcast do Professor das Obras. Eu sou o engenheiro Hugo Cruz, o Professor das Obras, e hoje nós vamos falar sobre a importância de fazer uma boa iluminação para sua construção. Olha, eu já falei algumas vezes aqui em alguns episódios do Professor das Obras, que eu vejo muitas pessoas pecarem nisso na hora de fazer os seus projetos. A pessoa foca muito na construção, nos materiais que ela vai utilizar ali, os brutos, os acabamentos, e ela esquece da infraestrutura e das luminárias para fazer com que o imóvel dela tenha ali uma estética diferenciada. Quando você visita um condomínio residencial, por exemplo, à noite, você vai ver as casas que pensaram de fato na iluminação. Quantas fachadas bonitas você não vê um arquiteto que desenhou com primor e a pessoa esquece de iluminar aquela fachada. Fica aquele brise escondido, aquele paisagismo da frente oculto por não ter a iluminação. Então hoje nós vamos falar de qual deveria ser o processo correto que os engenheiros e arquitetos devem fazer para que a iluminação do projeto dê destaque para a arquitetura que foi projetada. Para isso, eu trouxe aqui hoje o Salvador, que ele é proprietário da Alux Iluminação, uma das maiores lojas de iluminação aqui de Sorocaba, que já existe há 10 anos. Ele é arquiteto e entende muito sobre esse assunto. Eu separei aqui algumas perguntas para ele, para justamente ele nos ensinar como nós devemos proceder em todo esse processo para que a iluminação fique correta na nossa casa e no nosso comércio, na nossa indústria, onde for necessário. Salvador, muito obrigado por vir. Obrigado, eu que agradeço o convite. Legal. O Salvador, ele não vende só luminárias, né? O Salvador, ele entende muito do assunto e é isso que você vai trazer aqui para nós. Salvador, vamos começar a falar dos principais erros que as pessoas cometem e qual que é a importância do projeto luminotécnico, que a gente sempre fala lá no começo que o que manda é o projeto. Exatamente. Né? E tem um projeto que é um projeto de luminárias, que é um projeto luminotécnico. Né? Sim. Explica pra gente quais são os principais erros e qual que é a importância do projeto. Bom, acho que começar falando o que você falou no começo, né? Que é a valorização de toda a obra, a iluminação ela vem completar isso, né? Ela vai destacar tudo aquilo que foi construído, a iluminação é que vai fazer destacar aquilo lá, né? Quando a gente fala em iluminação, tem dois pontos, né? A gente não fala só em peças de decoração, mas a gente fala do efeito da luz e o que ela vai causar sobre aquela superfície, aquele ambiente. Dependendo do ambiente, tem a iluminação adequada ou não adequada, né? Para a gente poder trabalhar. É que mudou muito, né, ao longo dos anos com a vinda do LED, né, que há alguns anos se tornou uma realidade. Hoje os projetos e as obras são 100% LED, né? Diferente daquelas lâmpadas halógenas, fluorescentes que tinham na época. E com a vinda do LED criou-se um mundo de possibilidades, né? Linhas, pontos, curvas, que antes a gente não tinha, a gente era muito preso, as luminárias eram presas ao formato das lâmpadas, né? As casas eram feitas com laje, com um ponto central. Então, as casas mais antigas de vó que a gente via, né? Tinha um soquete com uma lâmpada incandescente pendurada, né? Isso melhorou com o tempo. Tinha uma peça central, plafond, alguma coisa. Não se pensava em parede, arandelas, nem jardim, nem nada. Uhum. Hoje a gente consegue iluminar qualquer tipo de situação com o advento do LED. Mas o erro mais comum é isso. Eu acho que a gente não dá valor e a importância para o que ela vai causar na qualidade de vida, inclusive, da pessoa, né? Uma cozinha, pessoa que está lá o dia inteiro cozinhando, áreas de trabalho, principalmente de uma casa ou de um comércio, é muito importante. Isso vai influenciar diretamente no que você está fazendo, né? Então, escolher uma coisa de boa qualidade, obviamente, né? O lugar certo de ser instalado, o tipo de luminária que vai ser feita, você colocar da cor, né? O LED também trouxe a possibilidade das cores, né? Luz mais branca, mais amarelada,
Enfim, eu acho que é mais isso mesmo. Então não é só a falta da iluminação, são erros de especificação também, né? Exatamente, porque você pode colocar muita luz e não ficar adequado. Uhum. Colocar coisa forte, esses projetores que a gente vê, não é isso que vai fazer destacar o que precisa destacar e o que tem que aparecer, né? Legal. Bom, e falando sobre projeto luminotécnico, alguns arquitetos devem fazer esse trabalho, mas eu sei que tem alguns que não fazem esse trabalho. E eu sei que na tua loja, por exemplo, você tem esse serviço que você faz projetos luminotécnicos, onde você especifica para a pessoa não errar como deve ser feita a iluminação de toda a casa, de todo o comércio dela, né? Como é que funciona esse projeto? O que a gente foi ao longo do tempo desenvolvendo, levando a empresa mais para o lado da consultoria, do atendimento, né, com conhecimento sobre tudo isso, né? Os materiais foram ficando mais sofisticados, então a gente entendeu que precisava daí, trabalhando junto aos profissionais, arquitetos, decoradores e tal, para a gente auxiliar nessa especificação, vamos dizer assim. E aí a gente desenvolveu essa consultoria. Os profissionais, eles têm que trabalhar várias linhas dentro de uma obra, não só a iluminação. E ele não é um especialista. Então, nós, por sermos especialista, então a gente oferece isso como uma coisa para que ajude ele a desenvolver, tirar o melhor proveito do projeto dele. Na área da iluminação, obviamente. Então é isso, a gente atende. Normalmente eles mandam os pontos, eles têm uma ideia geral do conceito que eles querem aplicar ali, né, de acordo com o que eles estão projetando. Em cima disso, a gente trabalha a especificação, né, dentro da nossa loja. Então não é uma loja de balcão, com prateleiras que você vai lá, escolhe uma peça. Eu vou pôr isso aqui porque eu achei legal. Não. Talvez aquilo que é bonitinho não vai atender aquilo que você precisa. Então toda essa consultoria de projeto com os profissionais, né? Obviamente depois a gente faz toda a especificação e traz o cliente, mostrando para os clientes que são os consumidores que vão adquirir a iluminação para o seu projeto, mostrar para ele o que tem de melhor, né? Dentro do universo que a gente tem ali. Às vezes eu fico com a percepção, Salvador, de que as pessoas elas acham que sabem do que estão escolhendo. Elas acham que sabem o que é bonito. Elas acham que sabem o que é mais apropriado para aquele ambiente do projeto dela. E quando a pessoa cai diante de um especialista que entende sobre a luz, sobre o formato, sobre o que é mais indicado, ela percebe que ela não sabe nada, na verdade. Exato. Então, por exemplo, eu já vi muita obra concluída, eu já vi as iluminações serem instaladas, mas toda vez que eu entro lá, por exemplo, na tua loja, eu falo, caraca, meu, parece que eu não sei nada, né? Parece que as coisas aqui, elas se combinam, né? Porque ali dentro vocês fizeram um bom projeto. É o que eu tô falando, é a estética e o efeito da luz. A pessoa chega e fala, eu gosto daqueles trilhos, que fica aqueles spots e tal, eu queria colocar isso aqui no ambiente tal da minha casa. A gente falou, esse produto não esteticamente bonito, legal, mas aplicável em algumas situações, e não em todas, né? Aí a pessoa, é mesmo, mas não vai funcionar. Não vai funcionar aonde você quer colocar. Qual é o mais adequado? Aí a gente entra com toda a explicação, demonstra. Lá na nossa loja a gente tem produtos aplicados, temos um laboratório para mostrar o efeito de cada luz, de cada lâmpada, né? E aí a pessoa começa a entender, falar, não, tem razão. E a gente tranquilo, fala, pode ficar tranquilo que vai ficar bonito tanto quanto e muito mais adequado para a sua necessidade. Eu até queria que você citasse a questão que a gente estava conversando aqui no offline, a penteadeira. É uma coisa que é muito importante e as pessoas às vezes desconhecem, natural, obviamente, né? Com a vinda do LED, quando as lâmpadas eram halógenas, existe uma coisa dentro da iluminação que chama IRC, que é um índice que chama Índice de Reprodução de Cor. Numa escala de 1 para 100, as lâmpadas halógenas reproduziam 100, mas eram aquelas lâmpadas que chega mais à luz do sol, né, que reproduz a cor das coisas, da pele, de qualquer coisa. Então a penteadeira, a questão da pele, da mulher, da maquiagem, esse tipo de coisa é muito importante, porque se você coloca... Os LEDs hoje estão muito mais avançados, mas ainda o que é o comum que você encontra em qualquer lugar não é o mais adequado.
né? Então, existem já lâmpadas e LEDs que têm esse alto IRC mais próximo do 100, como as halógenas tinham, né? E que você consegue reproduzir. Quantas vezes já não tivemos um exemplo, né? Citei aqui também aquela hora, a pessoa faz uma maquiagem para sair de casa, tá, a hora que sai no sol, tá completamente diferente ou distorcida, nossa, principalmente mulher, né? Mesma coisa em ambientes comerciais, né? Que a gente falou, né? Isso falando da penteadeira, você citou, mas em ambientes comerciais, loja de roupa. Quantas vezes pessoas não compraram uma roupa imaginando aquele azul daquele jeito ou qualquer outra cor, a hora que leva para casa ou sai na rua, fala, nossa, mas tá diferente do que eu vi lá na loja. Esse verde não é verde, é cinza. Isso tem muito a ver com a iluminação do ambiente, né? E esse IRC é muito importante observar. Óbvio que numa iluminação geral, do dia a dia, assim, a gente não percebe tanto, mas existem casos extremos, sim, que compromete. Olha, eu acho que se eu começasse esse podcast perguntando assim, você sabe especificar uma iluminação para uma penteadeira? Eu acho que ia ter alguns cliques e o tempo de retenção ia ficar maior, viu? Porque, olha... A mulherada vai se interessar, com certeza. Interessante. Bom, Salvador, uma coisa assim que a gente falou lá no começo, que de fato traz um impacto para uma casa... Eu vou até te perguntar isso porque é muito comum que os meus clientes me perguntam isso. Quando você vai fazer uma iluminação num teto, por exemplo, né, que você tem um teto ali com spots, né, tem muita pessoa que pensa na geometria dos spots e não pensa no feixe de iluminação onde aqueles spots vão estar iluminando. Então, assim, a distância entre um e o outro tem que ser igual. Então, o cara pensa em algo simétrico e tal. Mas eu já fui em ambientes que, se você olhasse para cima, era uma salada, era uma confusão. Só que deu para perceber nitidamente que a pessoa pensou no que estava iluminando aquilo. O que é o correto? O correto é exatamente isso, iluminar o que precisa ser iluminado. É óbvio que a estética é importante, né? E todo mundo pensa nisso, né? Na simetria, isso é uma questão interessante. Residencialmente falando, isso fica mais latente porque, assim, você tem aquele ambiente todo mais controlado. Em ambientes comerciais já não, isso já não é necessário. Quantas lojas que você entra, você vê aqueles canhões de luz direcionados para vitrine, para as coisas, para onde está exposto o produto, né? Você olha, tem um monte de luminária junta no lugar, um espaço vazio, porque justamente ela está fazendo a função de chamar a atenção do olhar da pessoa para aquilo ali. Óbvio que numa iluminação geral, numa residência, a gente consegue controlar um pouco mais isso. E aí que entra também o nosso trabalho. As lâmpadas, hoje as luminárias, elas têm até ângulos de abertura, né? Que você consegue controlar, deixar mais homogênea. Você quer deixar uma iluminação mais homogênea num plano, ou você quer realmente que fique marcado aqueles pontos. Isso também depende do que está sendo projetado. Tem certo e errado? Não. Mas depende do que está sendo usado, o estilo do projeto, o que a gente quer iluminar. Você quer destacar um quadro, por exemplo, isso é muito importante, né? Obra de arte. Né? Tem N maneiras de se fazer, as pessoas acham que, não, é só botar focado. Não, isso tem a maneira correta de se fazer. Senão você não consegue destacar do jeito que tem que acontecer. Aqui mesmo onde a gente está, tem um trilho no teto que as pessoas não conseguem enxergar, mas que tem luminárias que estão direcionadas para a gente, né? Elas não estão simétricas aqui no teto, né? E também tem luminárias que estão jogando a iluminação para o teto para ela rebater, tirar a sombra debaixo do olho. Então tem muito detalhe na iluminação, né? Aí a gente entra naquela questão, existem tipos de iluminação. Iluminação focada, que são os focos, né? Que você consegue direcionar ela bem para o que você quer. E tem a iluminação difusa que a gente fala, né? Que são a iluminação que ilumina o ambiente como um todo, né? A mistura disso aí sempre é legal, ou um ou outro. Aí que vai depender e entra o nosso trabalho, essa consultoria em conseguir colocar aquilo da melhor maneira possível, né? Então, isso que é importante.
trabalhar a questão de linhas, pontos, curvas da maneira correta para que fique o ambiente do jeito que a gente quer. Uhum. E tipos de uso, né? Residencial é mais isso, né? Você cria cenas, né? Eu quero uma cena mais... Pô, um ambiente mais festivo, tô recebendo pessoas ali e tal. Se você acende aquela luz difusa, que o ambiente fica todo iluminado. Oh, tô numa coisa ali mais em casa, mais íntima tal, quero uma coisa... Se você jogar alguns focos e algumas coisas só, você já vai ter uma luz gostosa, agradável, para aquele tipo de uso do ambiente. Isso que é legal, né? Pergunta do povo agora aqui. Fala. Com relação à temperatura das luzes. Tem galera que fala assim, banheiro tem que ser branca, né? Quarto tem que ser amarela. Eu acho que não tem que ser nada, né? Mas qual é mais indicado? Você está falando da temperatura de cor, né? De do cor. mais amarelo para o mais branco. Isso. Isso a gente está falando em temperatura de cor. Não tem o mais adequado. Obviamente que iluminação é muito percepção de quem usa, né? A gente vê assim que pessoas... isso é engraçado, isso é mais a vivência do dia a dia. Como a iluminação é uma questão de percepção, não tem muito assim, tem gente que gosta de ambientes mais claros, outros não. E a gente percebe que pessoas mais idosas gostam de ambientes claros, eles querem muita luz, né? Pessoas mais jovens, tá ali, né, casais, não tem filhos, principalmente, gostam daquela iluminação um pouco mais cênica, mais tranquila, né? E a temperatura de cor, eu recomendo sempre uma iluminação um pouco mais quente para ambiente residencial. Isso gera um conforto. Não é correto a gente usar branco na cozinha, no banheiro e no restante tal. Acho que esteticamente não fica bonito. As pessoas às vezes têm a percepção de que a luz branca ilumina mais do que a quente, um pouco mais amarelada. Isso não é verdade. O que acontece é que a luz branca ela ofusca mais os seus olhos e dá a impressão de que está mais claro, mas não é verdade, né? Mas se você entra num ambiente todo com a temperatura de cor um pouco mais amarelada, você não percebe que ela é mais amarelada. Você não percebe. Só a hora que você coloca o contraponto de uma branca, você vai entender. Realmente. Então, você olha... um exemplo claro disso é olhar uma fachada de um prédio. Você olha, tem apartamento que é todo mais amareladinho e o outro todo branco. É a percepção da pessoa, mas a gente indica para ambientes residenciais a luz mais amarelada. Isso cria uma sensação de conforto, de tranquilidade e tal. A branca, ela é indicada mais em ambientes comerciais, industriais, alguma coisa assim, onde ela gera um pouco mais de agitação, né? Isso gera a cor da luz. O sol, eu vou me estender um pouquinho, eu vou falar sobre uma coisa que chama ciclo circadiano. É uma coisa que foi muito falada quando veio o LED. O ciclo circadiano é o que toda a iluminação sempre foi pensada na luz do sol. A luz do sol ela não tem uma cor só. De acordo com o sol nasce, ele chega no seu pico de altura e cai, ele vai... A temperatura de cor das lâmpadas foi baseada nisso, que é o Kelvin. Lá de 2400 K até quando chega no pico lá, 6500 K e volta a cair quando o sol vai abaixando. Isso influencia no nosso sono, na liberação de hormônios das pessoas. Isso chama ciclo circadiano. E é muito engraçado. Por isso que o sol nasce, no meio do dia você está totalmente no dia, e a hora que o sol começa a se pôr, cair à noite, começa a liberar hormônios, e você começa a ter a sensação começa a te dar sono, começa a baixar o seu metabolismo para você dormir. Isso, ambientes de trabalho que a gente vê pessoas trabalhando em ambiente totalmente com iluminação artificial, em prédios comerciais, por exemplo, banco, essas coisas que você vê, a pessoa trabalha até de noite numa luz totalmente branca. O que acontece? Isso que gera muito hoje os problemas nas pessoas, insônia, falta de sono, porque o organismo não conseguiu gerar essa liberação de hormônios e tal. Até você conseguir isso na hora que você chega na sua casa, demora um tempo, entendeu? Então é isso. Mas não é errado usar o branco, não quer dizer que é mais claro, não quer dizer que reproduz diferente a cor. Se eu botar uma luz branca vai ficar tudo mais branco. Não. Se eu colocar amarela vai ficar tudo amarelo. Não. A reprodução da cor não importa a temperatura de cor da lâmpada, do LED que a gente vai usar, né? Tá.
E quando você falou dos tipos de iluminação, você falou que tem as direcionadas e tem as difusas. Isso. Tem mais algum outro tipo? Não, basicamente são e a iluminação indireta que a gente fala, né? Uhum. Que são uma iluminação de uma sanca, alguma coisa, que é uma iluminação que você rebate em alguma coisa para te dar uma luz. Mas basicamente também faz parte do grupo das difusas, assim. Tá. Você trabalha com muitos arquitetos, você recebe muitos projetos diferentes e a cada ano que passa você vê uma evolução nas iluminações, até daquilo que você vende e daquilo que os arquitetos trazem para você. Uhum. Quais são as tendências que você vê para os próximos anos, ou até para esse ano mesmo, de iluminação? Legal você ter falado disso. A tendência hoje da iluminação é dar muito mais ênfase ao efeito da luz do que a peça propriamente dita. Né? É a questão do minimalismo que está muito em alta, né? E isso também obviamente, chegou na iluminação. Então são peças pequenas, com sistema anti-ofuscante, né? E onde você vê mais o efeito da luz e não a peça. Então as arquiteturas hoje, de um modo geral, a gente vê que é muito mais moderna, mais limpa, né? Sem muito rebuscamento, são planos, né? Então, texturas em paredes. Então, destaca-se aqueles planos, uma iluminação, sem a peça propriamente dita, né? Então, a tendência, ao meu ver, é isso aí hoje em dia. Tá. Quando a gente fala também de tendências não relacionadas à iluminação, mas que, de certa forma, associam-se à iluminação, são as tendências de integração de ambiente, são as tendências de trabalho de automação residencial, comercial, né? De que forma, dentro de uma automação, a iluminação trabalha? É muito importante, né? É que, na verdade, a palavra automação ela é muito ampla, mas falando de iluminação, a gente fala de controle de iluminação. O que a gente consegue agregando isso é que você consegue criar muito mais cenas, né? Você consegue aumentar e diminuir a intensidade da luz, por exemplo, né? Que é a tal da dimerização que a gente fala, né? Isso hoje os produtos, na sua grande maioria, atende produtos dimerizáveis, né? É importante saber. E você cria cenas de uma maneira automática, o próprio nome diz, né? Então você você pode controlar o ambiente automaticamente, não tendo que ir lá apertar o interruptor e acende aqui, apaga ali. Não é assim, você pode controlar isso de uma vez só. Então, eu quero um ambiente agora, você pode pedir, usa-se muito Alexa, essas coisas. Você pode usar um aplicativo do celular para dimerizar, para aumentar e diminuir a intensidade, ou mudar de uma cena para outra com um simples toque. Então, eu quero a cena jantar. Home cinema. Apaga-se as luzes, deixa o ambiente mais escuro, um pontinho ali só para ter um balizamento. É hora de sentar para ver um filme na sua sala. Iluminação festa. Iluminação estudo das crianças. Pum, né? Tem que ter luz para estudar em algum ambiente. Então, eu acho que vem dessa maneira. Esse controle também possibilita você programar os acendimentos, horários de acendimento. Muita gente esquecer a luz ligada ou tal, ou o seu pet, né, que está muito em alta. Todo mundo hoje tem um pet, um cachorro, gato, essas coisas. Não deixar o animalzinho no escuro. Às vezes você não está em casa, não vai chegar no horário, você consegue, da onde você estiver, fazer com que isso acenda uma luz lá para ele ficar bem, luz de jardim, luz da fachada, né? Às vezes você vai dormir, você tem que ir lá onde acende, onde apaga, para apagar, ver se está tudo apagado, a área externa da sua casa, o jardim. Não, isso aí com um toque simplesmente você consegue controlar. E essa é a facilidade que esse controle de iluminação, essa automação possibilita hoje em dia. Tem coisas que, se nos perguntassem há 20 anos atrás, talvez a nossa resposta seria totalmente outra. Mas, para um determinado público, você enxerga que os interruptores vão acabar? Acabar, eu não enxergo isso ainda. Mas existe uma grande evolução nesse sentido, né? Porque
A iluminação ela envolve energia elétrica de uma maneira ou outra, não tem jeito. Você pode estar controlando o tempo inteiro digitalmente, mas o ponto específico... Porque você imagina assim, ó, você tem no seu celular, no seu tablet ou no controle de voz. Imagina que seu funcionário da sua casa, uma visita, você vai receber uma visita no quarto, não tem um interruptor, como é que ele vai saber que ele tem um aplicativo, que é isso? Óbvio que pode ter, existem já, você lê um QR Code, você acessa a rede da casa, o visitante hoje tem acesso total ali ao controle dessa iluminação, mas você vai explicar para ele como é que ele faz e tal. Então isso é muito mais... E o cara só queria acender a lâmpada, né? Só queria acender a luz, você imagina, né? E o controle de voz... mas você pode falar com a Alexa, tudo bem, mas para você falar com a Alexa, tem que saber a frase correta, a palavra correta para ela corresponder, né? Uhum. Tem isso também. Você fala, se você ensina ela a falar, Alexa, acender as luzes. Alexa, acender as lâmpadas. É outra coisa, acender os LEDs. Ela não vai entender, você vai ficar no escuro do mesmo jeito. E todo mundo precisa ter uma comunicação própria. Mas tem uma evolução dos interruptores. Né? Que são os interruptores touch que falam, que eles já servem são até produtos que já servem para fazer esse controle via Wi-Fi também embarcado neles próprios. Então existe uma evolução nesse sentido, não fica só aquela teclinha, né, que antigamente, mas eu não vejo ainda a possibilidade de você eliminar isso, ainda não enxergo isso. Tá, inclusive a gente gravou um episódio aqui com a Simon, que eles têm um interruptor inteligente, né? Que promete exatamente isso. Sem grandes mudanças dentro da instalação elétrica da tua casa, você consegue fazer com que ele fique mais inteligente. É exatamente isso. Todas as empresas de interruptor hoje, de acendimento, já tem a evolução lançando produtos nesse sentido. Aonde isso vai parar, as possibilidades são enormes, né? Legal. Mas agrega para a iluminação, com certeza. Uhum. Mais um item para deixar a iluminação sofisticada, né? Exatamente. Bom, falando agora de um cliente que procura fazer tudo certo. O cara vai lá, o cara faz um projeto luminotécnico em conjunto com o arquiteto, discute desde o início todas as luminárias, né, que vão ser colocadas ali no projeto dele e tal. Esse cara tende a gastar quanto em iluminação comparado ao valor da obra? A conta que a gente faz hoje, mais ou menos, é óbvio que você pode... É de 2% a 3% o valor de uma obra. Ou seja, a iluminação ela não tem um grande valor perto de outras coisas, pela importância que eu acho que ela gera na sua obra. Então é mais ou menos essa conta que a gente faz, né? Quando você recebe um cliente e esse cliente ele está cheio de dúvidas, por exemplo, ele não sabe o que ele vai colocar, ele não sabe os formatos que ele... Às vezes o cara não sabe nem o que gosta. Sim. Né? É bem comum isso, ele vai lá, olha lá no Pinterest, olha lá na casa do amigo e quer algo parecido. E aí quando ele entra lá, ele se depara não com vendedores comuns, ele se depara com uma preparação que você fez dentro da tua loja para que, de certa forma, as pessoas recebam um atendimento consultivo. Isso. Esse é o diferencial que a gente tenta colocar. Eu falei que não é uma loja de balcão, né? A gente tem toda uma maneira de... Porque a iluminação é uma coisa meio subjetiva. Você não consegue falar, vai ficar assim. Você tem que mostrar de alguma maneira. Então lá a gente tem esse laboratório, temos imagens que a gente consegue demonstrar, exemplificar como ficaria, até chegar ao ponto de... A gente já chegou a fazer de um 3D com uma peça para o cliente entender como ela ficaria no ambiente dele, né? Para ele conseguir realmente entender o que vai acontecer e ele ficar seguro do que ele vai adquirir. Então, esse trabalho que a gente desenvolve lá na loja é mais para dar essa segurança de que o cliente está comprando uma coisa que realmente vai ser legal para ele, né? Então, esse é o nosso diferencial, eu acabo dizendo. Tá. Outra coisa também que a gente acaba ajudando muito o cliente deixando claro para ele a importância da infraestrutura para receber esses produtos.
né? Eu acho que a questão do gesso, né? Hoje todas as casas têm forração de gesso, se a peça ela é embutida, se ela é de sobrepor, tem todas essas diferenças. Uma coisa interessante, um exemplo interessante de infraestrutura de obra, arandelas, né? Que é uma peça que vai em parede, é uma arandela, né? Normalmente na obra já é de praxe, como se diz, é uma cultura, colocar uma caixinha, aquelas caixinhas 4x2, e deixar com o fio chegando. Hoje, com o que a gente estava falando, que é a tendência que é o minimalismo, peças menores, mais slim, mais finas, a peça não cobre a caixinha, né? E o que a gente tem orientado o pessoal e falando, e fica uma dica aqui já para que todo mundo que estiver escutando a gente, assim, no teto, pontos de iluminação, não deixar mais, não colocar caixinha. É até uma economia que gera para o próprio cliente, né? Deixar o conduíte chegando com o fio, com o par de fio ali, a alimentação da energia elétrica. Porque ali vai ficar, dependendo da peça que você for usar, não vai mudar nada, a gente vai conseguir fixar, instalar e não vai ficar aparecendo buraco, tendo que consertar, tampar, quebrar, esse tipo de coisa. Isso requer até uma mudança, às vezes, no projeto de instalações elétricas, então. Sem dúvida alguma. Se for uma caixinha de teto, por exemplo, onde ela é uma caixinha não só para a iluminação que vai ser colocada ali, mas uma passagem de outros conduítes, não dá para você também deixar um molho de conduíte ali. O ideal é você fazer essa caixinha deslocada em algum lugar, só para passar de energia, com uma tampinha cega, assim, que fique bem discreta, né? Mas que ali é uma caixa de passagem. O ponto de iluminação é outra coisa. Que eu usava muito, né? Sim, sim. O próprio ponto de luz já era passagem para vários lugares, né? E eu confesso que até hoje, nas minhas obras, por exemplo, a gente faz dessa forma. Exatamente. Eu nunca havia pensado que isso dificulta a nossa instalação das peças. Porque fica aquele bolo de fio, você não consegue e fica tudo apertado ali para você trabalhar. Pode até gerar um problema elétrico, né? Um curto-circuito, um negócio, alguma coisa assim. Pô, legal demais isso. Nossa, super importante. Bom, quando um cliente, então, ele resolve lá, eu imagino que esse cliente, ele tenha alguns gargalos, né? Comparado com outros locais, e eu vou falar por experiência, tá? Que é a questão de você comprar iluminação pela internet, isso acontece muito, né? E até dica para quem é cliente final agora. E aí o cara compra na internet, primeiro que tem a questão da garantia, né? Que ele vai comprar e dificilmente ele vai conseguir trocar esse material depois de um certo tempo, né? A não ser que ele compre e já está queimado, né? Mas também tem a questão de uma luminária ela ter vários componentes, várias pecinhas, vários detalhezinhos, né? Tem luminárias que, você pega um pendente ali cheio de detalhes e tal. E isso numa loja física, quando você vai comprar, você evita esse problema de certa forma. Quando a loja ela tem uma garantia, quando uma loja ela oferece um sistema de troca facilitado. Quão importante isso é para os negócios de iluminação? Nossa, eu acho que na iluminação é fundamental. Apesar de o material de iluminação estar na internet hoje, né, você pode ver uma peça lá minha e procurar o preço. O preço não é o problema hoje na minha loja. As pessoas podem achar que lá vai estar pagando mais caro, né? Existe uma tendência hoje das pessoas comprarem mais barato. Eu vendo mais barato? Eu sou o mais barato do Brasil? Não sou. Mas eu sou o melhor preço. Isso eu posso te garantir. Porque lá você vai ter a experiência de ver o material, sentir o material, ver fisicamente, ver funcionando e tudo. E ele sabe, ali tem um endereço. Salvador, eu sou o proprietário, eu estou lá todos os dias, ele me conhece, ele pode ir lá para resolver qualquer tipo de problema. Seja uma troca, seja uma dúvida. Inclusive o meu pessoal, ele está lá pronto para ir em loco, se precisar resolver uma dúvida de alguma instalação, alguma coisa. Porque o material está mais sofisticado. Mas é óbvio que a experiência da loja física é muito mais confiável do que uma compra online, né, na resolução dos problemas. Mas o fator preço. O fator preço, hoje eu não vejo problema. Pode ser que você vai encontrar lá um super preço de um produto lá,
talvez não seja aquele o produto adequado. Né? É o que eu digo, é o barato que sai caro. Muitos clientes, nós temos exemplo, como eu estava te falando, de pessoas que fazem isso e acabam retornando, falando, putz, não... Porque você vê uma imagem bonita, você vê uma certa coisa, uma facilidade, mas a confiabilidade que a gente tem da nossa loja física, de eu estar lá, da gente estar lá todo dia naquele endereço, naquele lugar que você pode estar acessando com muito mais facilidade até do que um online. Nós temos atendimento online. Nós temos o WhatsApp, que a pessoa pode mandar para a gente, pode ligar, podemos fazer conferência. Quantos projetos? Já fizemos reuniões online por videoconferência com o cliente. Às vezes ele não tem tempo, né? Então, eu acho que é muito mais confiável e o custo-benefício é muito melhor para o cliente. Essa é a minha opinião, assim. Tenho certeza absoluta que ele vai ter a melhor condição comprando de uma empresa como a nossa, como a minha. Talvez, Salvador, eu possa estar falando uma grande besteira e você me corrige se eu estiver errado. Mas comparando a iluminação com outro setor da construção, por exemplo, a instalação hidráulica, existem lojas que não vai vender uma tubulação Tigre. Mas as lojas que vendem Tigre, elas têm um preço muito parecido. Porque vai depender ali da compra do revendedor e tal. O que eu percebo em iluminação, por isso eu disse que eu posso estar errado, é que as pessoas não têm ali um grande fornecedor na cabeça que construiu um brand que fale assim, porra, mas esse cara aqui da não sei o que tem light, ele é o melhor do mercado. E é não igual. Dá para comparar com o Mercado Livre. E aí quando ele olha esteticamente o produto, parece ser o mesmo, com um preço totalmente outro. E aí o que leva essa pessoa a falar assim, bom, é o preço. Porque ele não sabe que, esse aqui é muito melhor. Você sente isso, não? Muito. Esse é o maior problema hoje do consumidor final. Assim, claro que a grande maioria, é por isso que eu falo a experiência da loja, a gente consegue demonstrar isso até. Não existe, eu comprei igual pela metade do preço. Isso não existe. Comercialmente falando, não existe. Se tem uma diferença de preço é porque tem uma tecnologia, um produto embarcado ali melhor. Não existe isso. O produto esteticamente pode ser parecido, igual, mas não é a mesma coisa. Você pode ter certeza absoluta. Dentro desse mar de possibilidades que existe hoje, por exemplo, vamos dar um exemplo muito simples hoje, que é o mais corriqueiro, acho que até hoje que acontece. Fita de LED. Você encontra fita de LED de R$10 até R$200, que teoricamente é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, não existe isso. Não tem alguém que esteja te roubando porque está vendendo por 200 ou alguém que está te dando uma super vantagem porque está vendendo por 10. Tem algo diferente. Então tem a tecnologia que é diferente. Você sabia o que o chip do LED? Só existe 3 marcas no mundo. Todas são hoje fábricas que são produzidas na China e tal. Existem um negócio que chama step no LED. O LED nada mais é que uma grande bolachona de componente de produtos químicos que vão sendo aplicados e tal e gera. Imagina uma bolacha mesmo, vamos falar numa bolacha. Aí você vai tirar pequenos pedacinhos do meio. As bordas, as outras partes vão ficando menos elaboradas, vamos dizer assim. Imagina uma cobertura de um bolo. Tô entendendo. Né? E vai tirar o chipzinho ali, mais de 2.000 chipzinhos daquela coisa grande. Uhum. Dali ele vai para teste. E dali se tiram, acho que tem, se não me engano, até 5 diferenças de steps de LED. Que é o quê? Ele reproduz o step 1, lá o A, vamos dizer, o melhor. Todos eles reproduzem a mesma intensidade e a mesma cor. O B, ele tem alguma coisa, já reproduz diferente a cor, mas é um pouco imperceptível ao olho humano. O terceiro tal, o outro tal. Então, tem gente que compra do pior e tem gente que compra do melhor. Coloca dentro de uma peça, não, é a mesma coisa. Não é. Uhum. Quantas, e a gente já viu em obras que colocam lá uma sequência de spots e a hora que você olha o efeito dali, você vê uma tá mais esverdeada, uma mais... Não tem uma homogeneidade, não é bonito. Uhum. Tá ali, a reprodução de cor. Você colocar
outra coisa, falando nisso, objetos que você compra, sofás e tal, e a reprodução de cor é completamente diferente do que você viu na loja. Mas voltando para a questão preço, essa é uma das maiores dificuldades que a gente tem. Mas a gente consegue explicar para o cliente para ele ter o melhor custo-benefício. Bom, você quer comprar o top do top, ele é mais caro? Ele é mais caro. Ele tem ali uma coisa embarcada que deixa, que ele faz ele ficar naquele preço. Não tenha dúvida disso. Você quer uma coisa, um custo-benefício ok? É ok? É ok. A gente tenta sempre levar para esse ponto médio. Agora, também não dá, isso é uma coisa na minha empresa, que não dá para trabalhar com produtos que não vai corresponder a uma coisa adequada. Aí também é uma questão de postura da minha empresa. Com Eu certeza. não quero que o cliente fique insatisfeito depois. Né? Sem dúvida. E iluminação tem disso, né? O depois ele é muito importante, né? Eu sou suspeito para falar, mas eu não tenho dúvida de que uma iluminação bem feita valoriza tudo aquilo que você colocou na sua obra. Eu vou aproveitar aqui, enquanto você foi falando, eu tenho alguns lembretes e você me ajuda, por conta da sua experiência, de colocar alguns cenários aqui do nosso dia a dia de construção, do quão importante é você ter pessoas que estão ao seu redor que são bons profissionais, seja o instalador que vai instalar a sua iluminação, desde a loja que vai te vender, do projetista, do construtor, né? Eu fui nesse final de semana na casa de uma cunhada e já faz acho que um ano e meio que eu vou lá na casa da minha cunhada e eu me incomodo com um spot que ela tem num pé direito duplo e que esse spot ele tá piscando. Pss, pss, pss. E todo mundo se incomoda. Eu acredito que ela já parou de se incomodar porque ela até se acostumou com aquilo lá, ou não liga diariamente e tal. Mas aquilo de fato incomoda, porque parece uma discoteca ali, né? E aí eu pensando naquilo, eu falei assim, eu sei por que ela não trocou ainda. Porque para trocar esse spot precisa de um andaime, precisa afastar móvel. Pô, é uma obra que tem que ser feita ali, né? Mas isso me leva a entender que para uma situação como essa, onde você tem um difícil acesso, uma dificuldade de manutenção, número 1 da prioridade é um produto de alta qualidade. Óbvio. Né? Óbvio. Pago 3 vezes mais caro, mas não preciso ficar montando um andaime de tempo em tempo aqui. Exatamente. Então existem produtos, por exemplo, que você consegue afirmar para o cliente que vai ter uma durabilidade muito maior? Com certeza. Com certeza existem produtos que têm uma confiabilidade maior. Mas não exclui de acontecer uma exceção. Né? Não exclui, obviamente. A gente está lidando com componente elétrico, com coisas que podem acontecer. Mas que é muito mais difícil, isso eu garanto. Reduz as chances dos problemas. Né? E até tem casos engraçados, porque a gente vendeu a arquitetura, o projeto do cliente tem um pé direito de 6 metros de altura. Tá lá, não tem como mudar isso. A gente tem que iluminar lá em cima, certo? Colocamos, aconteceu de queimar? Aconteceu. Aí o cliente liga e fala, eu preciso que você venha aqui trocar a lâmpada para mim. Eu falei, olha, acontece, é a mesma coisa, só que não dá para eu subir, colocar um andaime para trocar uma lâmpada. Tá inerente ao projeto, é o pé direito duplo, pode acontecer com um produto ou outro, mas coisas assim, de 3 anos depois. Todo produto tem uma vida útil também, né? Nós temos que entender isso, não é eterno o produto, né? Uma hora ou outra vai ter que subir naquele pé direito. Já aproveita e troca tudo, então. Mas com certeza existem produtos mais confiáveis e menos confiáveis que vai minimizar esse tipo de situação. Isso não tenho dúvida. Legal. Isso não tenho dúvida. Outra situação que eu lembrei aqui, dos causos de obra, a gente até estava conversando antes sobre isso, que é a questão dos perfis de LED, que hoje está em super alta, né? Que para quem não sabe, mas muitos arquitetos que estão nos acompanhando já conhecem de velho isso, que são aquelas canaletinhas que você vê no teto iluminada, o pessoal faz desenho, 45 graus, tal, 90, né? E isso é um problema na obra. Eu falei 45, mas faz 45 também? Faz. Assim, angulação de 45? Eu vejo mais 90, mas o pessoal faz 45? Uma iluminação...
O corte, ele corte é 45 graus, mas o ângulo geralmente é que você 90. tem que cortar, né? As duas peças 45 para dar 90. Isso, mas eu pensei na questão da geometria da iluminação. É mais 90 graus que a gente vê, né? Mas enfim, para o corte funcionar no 90 graus, as duas peças precisam estar cortadas no 45 graus, né? E isso é um erro clássico de instalador, né? Cortar e o corte, principalmente se for uma peça de embutir, o corte no gesso, que hoje a maioria é gesso, acartonado, né? O corte tem que estar feito também a 90 graus. Exato. Senão, a hora que você colocar as peças, não vai fechar o 45, né? Exato. Tem isso também. Então, hoje, as pessoas precisam estar com uma mão de obra qualificada, tanto no forro, né? Eu não sei se existe uma solução para isso hoje, né? Mas numa última obra que eu fiz, que eu me lembro que tinha um perfil, o cliente acabou não nos consultando para comprar o perfil, e aí o perfil que ele comprou era alto. Aí tinha o problema com a estrutura do forro, que, no projeto... Isso, olha só a gravidade do problema. No projeto de iluminação não era perfil. No projeto de iluminação eram pontos. E aí é fácil de você deslocar, remover e tal. Mas aí quando entrou o perfil, e agora? A estrutura feita, esse perfil alto, o que a gente faz? Vai lá trocar o perfil no Mercado Livre, porque o cliente comprou no Mercado Livre? Né? Então, tem isso. Olha a situação. Esse é um dos maiores problemas, assim, que às vezes dificulta a gente fazer a iluminação adequada, porque já está Muitas vezes tem o projeto, né, feito da iluminação, foi passado para o pessoal do gesso, quem está fazendo a obra e tudo mais, e não foi deixado, porque tem as estruturas realmente que o perfil não vai conseguir encaixar. Se você cortar a estrutura, o gesso vai ceder. Exato. Então, ou você faz um reforço próximo da onde vai passar aquela linha que você vai cortar, né, para não ceder, e aí normal, tudo bem, mas na maioria das vezes isso não acontece. Mas existem perfis que ele é exatamente da altura da placa do gesso. Isso existe. E você não precisa cortar as estruturas. Porém, diminui muito a possibilidade de você usar o perfil. Dependendo da iluminação que você precisa. Você fica um pouco limitado. Questão de potência, tamanho, obviamente. Né? Os perfis mais largos, que você consegue colocar mais potência para ter uma iluminação melhor. Mas então é isso. Mas o perfil, ele demanda mesmo hoje que a infraestrutura para receber ele seja muito bem pensada. Legal. Esse é um dos maiores problemas que a gente enfrenta com o perfil de LED, né? Além dessa customização, né? O que a gente estava falando. Às vezes os instaladores que pegam para fazer não estão preparados e treinados ou tenha ferramentas adequadas para fazer, gerar essa infraestrutura para receber a instalação. Acaba danificando o produto, muitas vezes, né? Isso é um grande problema. E isso vai... O que vai acontecer? Vai tirar do acabamento, né? Vai ficar sem o acabamento, que é importante, tem que ficar bonito. Né? Senão também não... Então, olha como é importante o cliente fazer uma antecipação dos orçamentos de iluminação, do projeto luminotécnico, porque, por exemplo, você visita até obra, né? Tem pessoas dentro da tua empresa que vão lá e falam assim, opa, não esquece de avisar o gesseiro que como você comprou perfil de LED... E mais do que isso, a gente entrega uma planta. Se é um projeto completo, né? A gente pega a planta do arquiteto e tudo que foi comprado e decidido colocar, a gente gera uma planta com todos os pontos, uma legenda com o código de cada produto, onde cada um vai ser instalado, né? Para justamente minimizar também esse tipo de retrabalho ou problemas que a gente vem a ter. Esse também é um diferencial que a gente aplica, isso sem custo. Fechou com a gente... Ele vai receber isso aí para entregar na mão do instalador dele para poder... Porque são muitos... É o que a gente estava falando, né? São muitos itens que vai num projeto, né? Então, às vezes chega aquela montanha de caixa, o cara fala, nossa, mas onde eu vou pôr isso? Então, tem a planta lá que a gente gera para poder minimizar isso. E mais do que isso, voltando para o assunto do perfil, a gente customiza o perfil também. Se você for comprar na internet ou qualquer... outro lugar que só vai vender a barra do perfil, fatalmente o instalador vai ter que fazer esse trabalho de corte na obra. Aí ele vai cortar com a lâmina de serra.
Aí, se ele não tiver a ferramenta adequada, não vai dar acabamento. Esse é um serviço que a gente também agrega à nossa venda. Então, de acordo com o projeto, a gente já pega a barra, já entrega cortada de acordo com o projeto também, para o cliente não ter esse tipo de problema. Legal. Eu acho que esse podcast aqui a gente mostrou para as pessoas a importância da iluminação dentro de um projeto. A gente conseguiu mostrar para as pessoas que, de fato, ela traz destaque, né? Que o efeito da luz e o que ela vai causar é extremamente importante. A gente falou sobre o controle de iluminação, a importância de ter uma infraestrutura, a importância de ter um projeto luminotécnico muito bem feito e de você estar acompanhado de profissionais que você pode confiar, seja nas transações comerciais que você vai fazer, como a troca, a garantia, né? Sem dúvida. Seja também através da consultiva, eu acredito, né? Da venda que consultiva. A gente consiga ter o melhor custo-benefício para o cliente, não tenha dúvida disso. Agora, dois pontos também que eu queria destacar, a gente está falando bastante de iluminação, parece que a gente está falando só de iluminação interna, né? Uhum. De uma obra. Mas não, a iluminação é muito importante, hoje muito usada em jardins, né? Área externa, fachadas, né? Você vê quantas fachadas, tanto residencial, comercial, que a iluminação é super importante. Né? Tem iluminação, a gente falou muito de forro, essas coisas, mas tem muitos projetos que a gente ilumina não de cima para baixo, mas de baixo para cima. Aquela coisa dependendo do projeto do arquiteto, iluminação de planos, né? Uhum. Então, e para você também instalar no piso uma luminária, você também precisa da infraestrutura adequada. Você precisa da energia chegando em cada ponto, o nicho adequado para receber a peça embutida naquele piso. No piso acabado e tal. Aí o cara não sabe o tamanho do balizador lá, ele Exato. deixa um tubo de PVC maior e depois fica... Aí não consegue fazer a iluminação adequada. Né? Hoje as peças, isso é muito importante, as peças de qualidade, de marcas que são boas para esse tipo de produto, a peça já vem com o próprio nicho. Isso é importante, que é uma peça de plástico mesmo, mas que você vai chumbar ela ali no piso e tal, que ela já encaixa a luminária certinha. Então é muito importante comprar peças que sejam assim, para garantir essa qualidade também. Né? Então, jardim. Outro ponto também que a gente falou pouco, é óbvio que é importante falar da iluminação como um todo, mas assim, que são as peças decorativas hoje também. Ela ajuda também, ela contribui para a iluminação, né? Existe peças com design, né, que é bacana, que isso colabora com o conjunto da obra, mas que também demanda infraestrutura, né, já que a gente está falando de obra, né, o pessoal se preparar. Se é uma peça pesada, né, você precisa ter um reforço lá em cima, onde ela vai ser instalada, né, na laje, para conseguir segurar o peso. Essas peças elas podem iluminar o ambiente ou ser meramente estéticas, né, que contribui bastante para a iluminação, ficar uma iluminação gostosa. Existem abajures, como a gente falou, hoje a tecnologia leva, até estava comentando com você, são luminárias portáteis hoje, que você carrega no USB, você leva ela para qualquer ambiente, é muito bacana, isso contribui para a iluminação também, peças, colunas de chão. Então a iluminação tem uma infinidade de possibilidades que é muito legal, mas todas essas possibilidades tem desde o seu produto do A ao Z, né, com preços diferentes, né? A gente tem tudo isso para oferecer, né, lá na nossa loja, e tem a questão de ser aplicada com a infraestrutura correta. Então, acho que a iluminação, assim, é a cereja do bolo de uma obra. E às vezes a gente vê as pessoas que procuram fugir um pouco disso, mas que vai fazer a diferença, vai. Essa é a grande verdade. É só lembrar dos 2 a 3% que o Salvador falou e que pode ser muito menos dependendo da obra, né? Você imagine assim, uma obra onde o cliente vai gastar com forro de madeira e paredes de pedra e um piso porcelanato de alto padrão, vai diminuindo esse percentual. Né? Vai diminuindo, porque ele está elevando o preço da obra e o valor da iluminação está ficando menor. Agora, a gente consegue trabalhar com produtos A, B e C, com preços diferentes, mas que também vai manter uma coisa? Tem, né? É óbvio que também tem embarcado ali o material. Hoje tem peças não queria falar a palavra plástico,
tem um nome mais bonito para isso, spots de plástico. Uhum. Tem o de alumínio, que é o que é o correto de se usar, porque outro detalhe legal da iluminação, o LED, o LED não esquenta. O LED ele tem um sistema eletrônico por trás dele que gera calor. Isso é muito importante também no preço dos produtos e que influencia na vida útil do produto. Todo LED ele esquenta, só que ele não esquenta para frente, como era antes, aquelas lâmpadas de croica, lembra? Que esquentava a cabeça onde a gente sentava embaixo. Agora é o contrário, o sistema ele gera calor para trás da peça. Ah, tá. E para isso, precisa ter as peças precisam ter um sistema de dissipação de calor. Porque duas coisas que tiram a vida útil do LED, calor e umidade. Isso diminui a vida útil do LED. Né? Então, se a peça não tem uma boa dissipação de calor, fatalmente a vida útil dela vai ser melhor. Aí cai naquele caso do pé direito duplo que a gente estava falando, de gerar maior confiabilidade. E qual é o melhor produto, o melhor material para dissipação de calor? Alumínio. Então, as peças de alumínio... Então, vamos dar um exemplo em espeto de LED. Esse espetinho que você coloca, você tem espeto que custa R$40 e tem espeto que custa R$200. O de R$200 é de alumínio, com sistema de dissipação de calor. Sabe aquelas ranhuras que a gente vê? Eles até usam hoje para tirar partido estético da peça. Aquelas ranhuras, porque imagina um papel todo dobrado, né? Se você estica ele, então quanto mais ranhura você tem uma área maior, você tem uma melhor dissipação do calor. E se o produto é de plástico, a dissipação é praticamente zero. Automaticamente você vai ter uma diminuição da vida útil do produto. Interessante. Então eu estava falando dos spots. O spot de plástico, o spot de alumínio ajuda na dissipação de calor da lâmpada que está ali. Por isso que a gente acha mais apropriado. E os produtos hoje de LED integrado, que substitui aquele spot com a lâmpada, que é de LED integrado, e inclusive com esse design minimalista e sistema anti-ofuscante. Então a gente tem para oferecer todos esses. Pô, não quero botar esse minimalista e tal. Vamos pro spot, mas não quero... Quer colocar aquele GPS? Pode colocar, tudo bem, né? Mas a gente mostra que eu não quero só vender por vender. Eu quero que ele entenda, que o cliente lá na minha loja, ele entenda o que ele está comprando. Tem isso aqui, o de alumínio vai te dar uma durabilidade melhor. Ele é mais caro? Ele é, mas é alumínio. Aqui o de plástico, mas para mim vai me atender? Ok, mas ele está sabendo o que ele está comprando. Não é um vendedor, não é o caso de falar, não, compra que é mais barato, é a mesma coisa. Não, nunca vou falar isso pro meu cliente. Né? Eu quero que ele entenda o que ele está comprando, o que ele está levando. Então não é o menor preço, é o melhor preço, a gente fala, né? De acordo com a necessidade que a pessoa precisa. Legal. Legal, né? Legal demais. Você vê como a iluminação é bacana? Muita informação, muita informação. Nossa. Salvador, a gente falou, e agora fala para as pessoas como que elas conseguem encontrar a Luxi, que é a tua loja, nas redes sociais, ou se a pessoa quiser visitar, fazer uma compra, dá as informações. Hein? Bom, Hugo, a gente tem a nossa loja, que hoje a gente está 1 ano e pouco, a gente mudou de ponto. A gente fica ali na Avenida Mário Campolim, né? Atrás do McDonald's da Comit, o pessoal que é de Sorocaba vai entender melhor. Onde ali está tudo concentrado o nosso atendimento, o nosso estoque, nossos estúdios, o laboratório de iluminação. Então a gente está preparado para receber lá, com as consultoras, o atendimento, para tudo isso que a gente comentou aqui. A gente também costuma colocar dicas, exemplos de projeto que a gente faz nas nossas redes sociais. Então, o nosso Instagram da Luxi tem bastante conteúdo para quem quiser. E isso, a gente está sempre postando e falando aqui com você, um exemplo disso. Eu acho bacana que a gente consiga estar mostrando para as pessoas essas diferenças, que eu acho que vai fazer a diferença na vida delas também. Com certeza. E a Luxi, para quem já deve ter ouvido falar aqui no podcast do Professor das Obras, é eles mesmos que patrocinam a gente aqui na série dos arquitetos.
Então, eu gosto também de empresas que olham para esse lado de, estou com pessoas que levam informação adiante, informação de qualidade, né? Então, eu agradeço a Lux também por estar conosco em outros projetos. Bom, eu acredito que esse foi um bom podcast, respondeu a pergunta tema, que é como escolher iluminações para sua obra, mas mais do que isso, é a pessoa, de fato, ter uma obra, visitar a tua loja e experimentar tudo isso, aquilo que a gente falou aqui durante o podcast, né? E conferir tudo que você tem lá, que de fato é uma loja muito diferente aqui dentro da cidade. Eu sempre espero passar essa experiência para as pessoas. Eu digo assim, que tem que ser uma coisa gostosa, legal, a escolha da iluminação e discutir o projeto, e não um problema. Uhum. Né? Quando a gente parte desse princípio, tudo funciona com muito mais facilidade, com alegria, e todo mundo sai satisfeito. Uhum. O cliente vai estar satisfeito, nós, a felicidade que eu vejo minhas consultoras, projetistas, assim, quando um projeto executado e dá tudo certo, a satisfação é muito grande para todo mundo, né? E clientes que acabam até virando amigos depois. Tem cliente que gosta e manda imagem, passa lá para tomar café às vezes. Então, isso que é a satisfação. Acho que o principal do negócio é isso, né? É a gente conseguir gerar essa experiência que seja uma coisa boa para quem consome esse tipo de produto que a gente vende. Legal. Eu imagino que para quem você vende, goste de comprar coisa boa. E para quem não comprou com você, talvez não sabe o que é a coisa boa ainda. Mas tô esperando lá, a oportunidade não vai faltar, tenho certeza. Legal, bacana demais. Bom, o podcast do Professor das Obras está em todas as plataformas de áudio, estamos também nas principais plataformas de vídeo, nas redes sociais. Então, compartilhe esse conteúdo para um amigo que está construindo, fala, olha, atenção na iluminação da sua casa, hein? Você não está gastando esse dinheirão à toa para não iluminar e deixar bonito. Dá um destaque para o teu projeto. Mostra que a sua casa foi pensada em todos os detalhes, que você se debruçou junto com a sua família, discutiu todos os aspectos com o arquiteto através da iluminação. Dê destaque para isso agora, tá? E curta o podcast, compartilhe, né? E comente se você tem alguma dúvida sobre iluminação. Eu vou mandar para o próprio Salvador, ele te responde lá depois, tá? E se você também quiser contribuir com o podcast do Professor das Obras, nós estamos aqui pelo direct do Instagram. Fala lá com a gente com algum tema, alguma sugestão de participante. Pô, Hugo, leva tal convidado, né? Fique à vontade para nos sugerir pessoas e temas, tá? Um grande abraço, ficamos por aqui e tchau!